então. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas que você está assistindo, lendo ou ouvindo isso. Tá começando então o 5º episódio da minha newsletter semanal. Toda quinta-feira, um conteúdo que eu trago sobre audiodrama, sound design, podcast, coisas que eu acho que tem a ver com o meu trabalho pessoal e com as coisas que eu faço no Contador de Histórias, que eu acho legal de poder compartilhar coisas que eu assisto, coisas que eu escuto, coisas que eu leio e tudo mais. Então, nessa 5ª newsletter, você pode acompanhar tanto pelo LinkedIn, só me procurar lá por Danilo Battistini, que você pode seguir ela, e toda aquela conversa de redes sociais e tudo mais, né? Você também pode, e eu agradeço se for possível você fazer isso, seguir, curtir, comentar, compartilhar, tanto no YouTube, é só procurar por Contador de Histórias Podcast, ou no Instagram, é só procurar por CDHcast, que lá vai ter disponível esse vídeo para vocês ouvirem. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nessa 5ª newsletter eu quero falar sobre o The Official The Last of Us Podcast. Hoje eu quero trazer uma recomendação que para quem me acompanha sabe que eu já escrevi sobre isso 2 anos atrás. Eu quero falar sobre o The Official The Last of Us Podcast, uma parceria entre PlayStation, Spoke Media, Naughty Dog e com Christian Spicer como host. Na época eu ainda não tinha jogado The Last of Us Part 2, então quando eu escrevi o artigo eu ainda não tinha ouvido todos os episódios disponíveis ainda, e sequer tinham terminado de lançar todos os episódios. Para vocês entenderem um pouco melhor do que se trata, eu fiz aqui uma tradução livre do sobre, no About, que você vai encontrar tanto no Spotify como nos outros agregadores de podcast. O podcast oficial de The Last of Us oferece uma experiência imersiva que mistura dinâmica de conversas com um storytelling cinematográfico que mudou os jogos para sempre. O The Official The Last of Us Podcast vai levar seus ouvintes em uma jornada sem precedentes da parte 1, do jogo The Last of Us, e como foi feito o tão aguardado The Last of Us Parte 2. Os 4 primeiros episódios são entrevistas com mentes por trás da criação do jogo, como por exemplo Neil Druckmann da Naughty Dog, Troy Baker, que é a voz do Joel, um dos protagonistas da Parte 1, Ashley Johnson, que é a voz da Ellie, outra protagonista da Parte 1, Gustavo Santaolalla, que é o compositor, entre alguns outros membros da equipe falando sobre desenvolvimento, algumas partes em específico, como por exemplo, desde cenários de fundo, inspiração para arte. É muito bacana. E eles se aprofundam, então, nesses 4 primeiros episódios, no jogo The Last of Us lançado em 2013 para o PlayStation 3. Tem também alguns episódios menores, que eles chamaram de Artifacts, que são com pessoas famosas, como por exemplo Micah Burton, Mark Bernardin e Nia da Costa, comentando sobre a relação que eles tiveram com o jogo. E os episódios lançados depois do Artifact 3, que foi lançado em 3 de julho de 2020, eles foram voltados para o novo jogo da franquia. Eu acho que foi uma decisão acertada, pensando que eu queria continuar ouvindo esse conteúdo que eles trouxeram de forma magistral, em formato de podcast, e eu ainda não tinha comprado The Last of Us Part 2, então deu aquela atiçada do tipo, putz, eu quero comprar logo esse jogo, não só porque eu quero jogar ele, mas porque eu quero continuar ouvindo esse daqui sem tomar spoiler. Então, do ponto de vista de fã do jogo, eu achei que foi uma iniciativa fantástica, que foi poder ouvir tanto pessoas que desenvolveram esse jogo, que eu tanto amei, como outras pessoas, além dos desenvolvedores, como elas se conectaram em um nível emocional com a história. Então, para não ficar só eu falando o que eu achei e tudo mais, eu vou dar um play aqui em umas partes aqui, eu não vou dar o começo dele é bastante longo, mas é para vocês entenderem um pouco do que eu tô do porquê eu acho que esse podcast ele tem uma dinâmica cativante. Então, bora lá. Hello? Sarah, honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something... Hello? Dad? Here you are. Sarah, are you okay? What's going on? It's the Coopers. Something ain't right with them. I think they're sick. What kind of sick? Jimmy! Jimmy, just stay back! Jimmy, I am warning you! Oh my God. Don't! You shot him. Sarah, I saw him this morning. listen to me. We've got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on. Come on. Where the hell you been?
You have any idea what's going on out there? Part 1, a masterpiece of a game that came out in 2013, developed by Naughty Dog and published by Sony PlayStation. And while Naughty Dog is getting ready to launch The Last of Us Part 2. Então, aquele começo, ele mescla o podcast com algumas cenas do próprio jogo, então você tem essas cinematics dele que, ouvindo em um podcast, quase passa a sensação realmente de um audiodrama, né, por conta da sonorização. Talents who created this groundbreaking work. We'll be recapping the story. Thing, and then in brainstorming his backstory, okay, what if he's carrying the watch that his daughter gave him, and that's kind of this constant reminder, and and cinematic storytelling. Aí ele mescla com essas entrevistas com as pessoas por trás do jogo. Something has already gone down that has freaked them out. There you are. What's going on? And this is what the safety of his daughter. When a neighbor crashes his daughter's threat. Eles misturam na própria edição enquanto eles estão conversando sobre alguma parte, às vezes colocando essas cenas de fundo. You got a kid, Joel. So do we. We have room. Keep driving, Tommy. Eles misturam os trechos de entrevistas com cenas do jogo, então ele tem uma dinâmica muito interessante. The hard decision, and I think about Joel, and for him it's not a hard. Holy shit. She's infected. Joel. Oh, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No. For this. Get a move on. Tem até alguns trechos mais longos, né? We do talked próprio about jogo. Sarah and Joel as a father, and now we're seeing. E são episódios longos, assim, tem bastante conteúdo. A média, assim, é de 1 hora, mais ou menos. Os artifacts, eles são um pouco menores, aqui 20 minutos. Mas, enfim, tem bastante coisa sobre. E voltando aqui pra parte que é o que eu vou falar a respeito, né? Do ponto de vista como editor de áudio, eu achei o trabalho primoroso, assim. Eu só toquei alguns trechos, fui pulando, que era só pra ter uma noção do que tem disponível, mas você escutando isso do começo ao fim é uma experiência muito boa. Então, na minha opinião, esse é o melhor podcast que eu já escutei desse gênero. Essa coisa de... É um podcast de entrevistas, basicamente. Um resumo dele é um podcast de entrevistas, já que ele tá trazendo pessoas que trabalharam no jogo, pessoas que tiveram contato com o jogo pra contar a sua experiência e tudo mais. No core, né, na essência desse podcast, ele é um podcast de entrevistas. Só que a forma como ele mistura, a dinâmica dessa edição, ela é muito boa, sabe? É muito bem feita. A narrativa é envolvente, a dinâmica da edição é impecável, toda a produção é feita como se fosse um documentário, mas sem perder um caráter mais intimista e pessoal, onde você, como ouvinte, não quer pausar o áudio em momento algum. Mesclando as entrevistas com a trilha sonora, diálogos e cenas do próprio jogo, ele traz um envolvimento maior a cada episódio. Então, mesmo caso você não tenha jogado The Last of Us, eu recomendo muito que você jogue se você tiver oportunidade. É um jogo fantástico, tanto a parte 1 como a parte 2, acho que em termos de jogo é uma das melhores experiências narrativas que eu já tive. Mas como podcast, pra você que... Putz, você tá fazendo um podcast de entrevistas, você quer fazer um podcast mais documental... Eu acho que esse podcast é uma forma brilhante onde você vai conseguir uma bagagem pra perceber como fazer isso de uma forma envolvente. Como que você mistura... Desculpa. Como você mistura as entrevistas com músicas, com trechos de alguma outra coisa. Em termos de podcast, como ele é um podcast, sabe? Isso não foi feito um vídeo disso... E só pegaram o áudio daquele vídeo e jogaram no podcast, sabe? Ele foi pensado como podcast, então ele já tem essa diferença. Porque sim, existe hoje, né, muitas pessoas que gravam coisas em vídeo, que querendo ou não, uma das minhas ideias que eu tenho aqui para poder jogar esse conteúdo que eu tô trazendo em formato de vídeo com podcast, que é simplesmente pegar o áudio do vídeo e colocar num feed de podcast. Mas quando é feito para este formato, quando é feito para esta mídia... Ele tem um tratamento diferente, ele tem um pensamento diferente de como que você vai fazer isso, como que você vai misturar essas partes de áudio de uma forma que não perca o interesse do ouvinte, sabe? Então, é um prato cheio para você que quer dar uma estudada em podcast de documental, em podcast de entrevista, da parte de edição mesmo, para você quer um ponto de vista mais técnico. E não só pensando, putz, quero alguma coisa para escutar que é boa, que é bem feita, sabe? Mas para você também conseguir bagagem. Do ponto de vista de marketing, eu acho que mais produtoras deviam se inspirar e trazer conteúdo desse estilo.
Com o lançamento do The Last of Us Parte 2, a pessoa que ainda não comprou o jogo, com certeza vai ficar tentada a cada fim de episódio comprar o jogo, ou pelo menos jogar mais uma vez o primeiro da franquia. Acredito que, comercialmente falando, ele tem um impacto muito positivo, resgatando o sentimento da pessoa que jogou e amou a experiência única de The Last of Us, convidando essa pessoa para voltar para esse mundo. E, como eu falei, como foi o meu caso, por exemplo, eu ainda não tinha comprado a parte 2, e eu tava escutando o podcast, e quando eu cheguei no final, até onde eles foram ali só comentando a parte 1, eu queria escutar o resto, eu queria continuar escutando, porque é muito bem feito, as entrevistas são legais também, as perguntas são boas. Então funciona muito bem. O The Official The Last of Us Podcast é uma produção de conteúdo de altíssimo nível, que mais empresas de jogos deveriam escutar e se inspirar em criar produções como essa. Eu adoraria, por exemplo, que a própria Naughty Dog, né, que é a desenvolvedora do The Last of Us, fizesse um podcast nesse estilo sobre a franquia Uncharted. A Guerrilla, que ela é a produtora do Horizon Zero Dawn, ela chegou a fazer um conteúdo sobre esse jogo no GaiaCast. Mas apesar de não ter uma edição nem sequer próxima do que temos hoje, do que temos, né, do The Official The Last of Us Podcast. Por exemplo, eu separei aqui, tem o link tá aqui na descrição também, é só clicar aqui. São 8 episódios que eles lançaram. Rated T for teen. Eles fizeram uma aberturinha ok, legal, tipo, bonitinho e tudo mais, mas não tem a mesma dinâmica que você tem no podcast, onde você, tipo, mescla muito bem com o jogo, tem trilha, tem uma coisa mais envolvente. Aqui é realmente são mesas de conversas, entrevistas sobre algumas questões do jogo. É um conteúdo bem legal, mas em termos de edição, em termos de conteúdo, ele não tem aquele caráter mais envolvente desse que eu acabei de falar, desse artigo. As opções que poderiam ser feitas, né, são imensas, até mesmo do ponto de vista de uma desenvolvedora indie criar podcast sobre seus jogos e suas produções. Eu acho que é um tipo de conteúdo que, quando você consegue fazer dessa forma, você cativa o seu público que já consome esse tipo de mídia, que já conhece o que você faz. Você traz esse aprofundamento pro desenvolvimento do que você estava fazendo, do seu jogo e tudo mais. E é uma forma, assim, eu acho fantástica, assim, tipo, né, eu tenho aqui meu viés aqui, né, por conta de ser apaixonado por essa mídia, de gostar muito mais de consumir conteúdo em áudio do que em vídeo, mas depois que eu escutei isso, eu reparei o como eu senti falta de outras produções nesse estilo. Você pode escutar o programa pelo Spotify, eu deixei o link lá no artigo, mas você também pode procurar em qualquer agregador de podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Pocket Cast, Castbox e por aí vai. Então, eu fico por aqui. Novamente, eu me empolguei um pouco, até esqueci de deixar a trilha rolando de fundo aqui no episódio. Mas agradeço, caso você tenha gostado dessa newsletter. Novamente, compartilha, comenta, curte. Caso você tenha alguma coisa que você gostaria que eu falasse sobre e tudo mais, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Depois que eu seguro o botãozinho do fade out. Até!